Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte sobre as ruas de paralelepípedos de Charleston, transformando a cidade em um espelho cintilante de luz e sombra. Everett Johnson, um homem perto dos 40, caminhava apressadamente com seu casaco preto, o olhar fixo na entrada do tribunal. Seus ombros carregavam não apenas o peso do vento e da chuva, mas também o peso de uma vida marcada por trabalho árduo, coragem e integridade. Everett nunca havia feito mal a ninguém. Limpo, honesto e respeitado em sua vizinhança, trabalhava como técnico de informática em uma pequena empresa de segurança cibernética. Contudo, naquela noite, ele descobriria que a justiça podia ser cega e cruel. Algumas semanas antes, um assalto violento ocorrerá na casa de um rico industrial local, e a promotoria encontrar o alvo perfeito em Everett, um homem negro sozinho, sem um álibi sólido. As provas, escassas, circunstanciais, mas suficientes para que o ambicioso e ávido promotor da cidade apontasse o dedo para ele. Culpado já proclamavam na mídia local, mesmo antes do início do julgamento. Naquela noite, Everett não estava apenas sentado em um tribunal, ele estava encarando sua própria condenação. O cheiro de madeira polida e pergaminho antigo pairava no ar, misturando-se com o odor de café frio e suor ansioso. Os olhares ao seu redor eram julgadores, alguns repletos de desprezo, outros de curiosidade mórbida. Ao ouvir o veredicto, seu coração parou por um instante. Culpado de roubo à mão armada. Pena de morte. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. As paredes pareciam se fechar, os espectadores congelados em uma expectativa gélida. Everett sentiu uma mistura de terror e incredulidade dominá-lo. Como um homem honesto poderia ser julgado com base em meras suposições? Como sua morte poderia ser decidida com base em mentiras e preconceito? Naquela noite, enquanto era conduzido ao corredor da morte, Everett fez uma promessa silenciosa a si mesmo: se eu tiver que morrer, não irei sem lutar. A verdade precisa vir à tona, e aqueles que me condenaram pagarão. A sombra da cadeira elétrica o aguardava fria e metálica. Mas no fundo de sua alma, uma chama ainda ardia, uma chama que se recusava a se extinguir, uma chama que desafiaria a própria morte. Everett Johnson estava sentado no banco frio da prisão, com as algemas ainda apertadas em seus pulsos. A luz fluorescente da cela projetava sombras nítidas em seu rosto cansado. Ele não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Apenas algumas semanas antes, ele levava uma vida normal, um apartamento modesto, um emprego honesto, amigos leais. E agora estava no corredor da morte por um crime que não havia cometido. O corredor que levava à câmara de execução parecia um túnel sem fim. Cada passo ecoava em seus ouvidos como um dobre de finados. Os guardas impassíveis pareciam quase se deleitar com a tensão, como se cada passo de Everett os lembrasse do poder que exerciam sobre ele. O coração de Everett batia forte no peito, mas ele manteve a cabeça erguida. Precisava se manter forte, mesmo diante de tanto horror. Quando os guardas o colocaram na cadeira elétrica, Everett sentiu o metal frio contra a pele. Correias foram presas em seus pulsos e tornozelos, impedindo de se mover. Uma máscara parcial cobria seu rosto, deixando apenas os olhos visíveis. E ali, naquela posição, ele sentiu a morte se aproximando. Contudo, em vez de ceder ao pânico, respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Então, uma ideia passou pela sua mente como um relâmpago: ele não morreria hoje. Não enquanto ainda tivesse uma chance de provar sua inocência. Everett sempre fora um homem lógico e metódico. Sabia que até a morte tinha suas falhas. Examinou cuidadosamente a cadeira, os cabos, os mecanismos. Anotou cada detalhe, cada botão, cada interruptor. Sabia que precisava entender o sistema antes que fosse tarde demais. O técnico responsável pela operação verificou as conexões. Everett sentiu a corrente elétrica percorrer os fios, o cheiro de metal queimado invadindo suas narinas. Então, o diretor da prisão deu a ordem. A energia estava prestes a ser ligada. A luz na sala pareceu se intensificar, e um zumbido sinistro soou em seus ouvidos. No exato momento em que a corrente elétrica estava prestes a atravessá-lo, Everett respirou fundo e pôs seu plano em ação. Com um movimento rápido, porém preciso, posicionou os dedos em um interruptor defeituoso que havia notado antes na lateral da cadeira. Uma faísca irrompeu, causando uma falha parcial no sistema. Alarmes soaram, os guardas entraram em pânico e a sala mergulhou no caos absoluto. Aproveitando-se da confusão, Everett libertou as mãos e correu em direção à saída. Cada segundo era uma luta pela sobrevivência. Cada movimento tinha que ser preciso.
Ele correu pelos corredores escuros da prisão, evitando as patrulhas e usando as rotas de serviço que havia memorizado durante seu encarceramento. Seu conhecimento de computadores e lógica de sistemas o ajudava a antecipar os movimentos dos guardas e quaisquer vulnerabilidades no sistema de segurança. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Everett chegou a uma saída lateral. A chuva torrencial de Charleston o recebeu como uma bênção gélida. Encharcado e exausto, ele sabia que acabará de sobreviver ao inimaginável, desafiar a morte e vencera. Mas a liberdade era apenas o começo. O caminho para a verdade e a justiça seria ainda mais perigoso. Os homens que o condenaram não ficariam inertes. Everett sabia que, para limpar seu nome, teria que se infiltrar, manipular e enganar todo um sistema. E foi ali, sob aquela chuva torrencial, que nasceu sua determinação em se vingar de forma inteligente, sem jamais perder sua humanidade. Everett Johnson corria pelos becos escorregadios de Charleston, a chuva batendo forte em seu rosto e as roupas encharcadas grudando em sua pele. Sua mente, apesar do cansaço, estava friamente lúcida e determinada. Ele sabia que havia escapado da morte, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Os homens que o haviam condenado injustamente, promotores, juízes e testemunhas corruptos, não ficariam de braços cruzados. Ele encontrou refúgio em um pequeno prédio abandonado nos arredores da cidade. Lá dentro, o cheiro de mofo e poeira o envolvia, mas ele não se importava. Everett tirou um caderno que havia pegado em sua cela, um caderno que ele vinha preenchendo secretamente desde sua prisão. Nele estavam todas as suas observações sobre o julgamento, inconsistências, depoimentos duvidosos, provas forjadas. Cada página era um fragmento de uma verdade que ninguém queria ver. Seu celular, recuperado de um esconderijo, vibrou com uma mensagem anônima. Você não deveria estar vivo, Everett. Mas se quiser sobreviver, compareça ao seguinte endereço à meia-noite. Um aliado. Everett sentia uma mistura de desconfiança e esperança. Em sua situação, qualquer contato era uma chance, mas também um risco enorme. Mesmo assim, decidiu seguir essa pista. Não era apenas para provar sua inocência, era para entender quem havia orquestrado seu inferno e por quê. À meia-noite em ponto, Everett chegou a uma livraria antiga e fechada com uma placa torta. Entrou por uma porta dos fundos para a qual lhe haviam indicado. Lá dentro, um senhor idoso, cansado, mas ainda ágil, chamado Samuel Whittaker, o aguardava. Samuel era um ex-investigador particular, conhecido por ter desvendado diversos casos de corrupção no sistema judiciário. Eu sabia que você sobreviveria, disse Samuel, com a voz rouca mas firme. Você é inteligente, Everett. Mas o que você vai enfrentar não é apenas justiça, é uma rede de poder que se protegerá a todo custo. Everett assentiu com a cabeça. Ele compreendeu que sua sobrevivência era apenas o primeiro passo. Agora, ele precisava lutar nas sombras com astúcia e paciência. Samuel mostrou-lhe arquivos, fotos e e-mails, todos implicando o promotor Andrew Callahan, a juíza Margaret Ainsley e uma testemunha-chave, um certo Derek Sullivan, numa conspiração para derrubar um homem negro exemplar e independente. Cada prova era um passo em direção à verdade, mas cada passo era perigoso. Você precisa ter cuidado, alertou Samuel. Eles têm homens por toda parte. A polícia, a mídia, até mesmo alguns advogados. Eles não vão parar por nada. Everett sentiu uma nova determinação tomar conta dele. Não se tratava mais apenas de salvar a própria vida. Ele precisava limpar seu nome, expor a corrupção e fazer com que aqueles que brincaram com a vida de um inocente pagassem. Nos dias que se seguiram, Everett começou sua vida dupla. De dia, ele se misturava à multidão, discreto e silencioso. À noite, infiltrava-se em escritórios, invadia sistemas de computador, coletava provas e caçava cada cúmplice. Cada descoberta era um enigma, cada erro poderia ser fatal. Mas Everett não tinha mais medo. O medo fora consumido pelo calor da cadeira elétrica, substituído por uma fúria fria e uma mente afiada como uma navalha. Certa noite, enquanto decifrava um arquivo confidencial pertencente ao promotor público Callahan, Everett descobriu algo que o deixou arrepiado. Um plano para fazê-lo desaparecer para sempre. Os funcionários corruptos haviam planejado um acidente que não deixaria rastros, e ele precisava agir rápido. Este capítulo de sua sobrevivência não seria apenas uma fuga, seria o início de sua vingança. Mas para alcançá-la, ele precisava mergulhar ainda mais fundo nas sombras, onde o perigo era absoluto e onde a morte espreitava em cada esquina. Everett Johnson então compreendeu que a parte mais difícil não era sobreviver à cadeira elétrica, mas sim sobreviver àqueles que juraram destruí-lo.
Everett Johnson não tinha mais nada a perder, exceto a própria vida, e ele já a havia arriscado. Depois de dias reunindo provas e informações nas sombras, ele sabia que precisava agir. Cada segundo contava, e cada movimento tinha que ser preciso. O promotor Andrew Callahan e a juíza Margaret Ainsley não o deixariam escapar impune, mas Everett agora tinha uma vantagem. Ele conhecia seus segredos, suas fraquezas e, o mais importante, conhecia a sua própria força. Seu primeiro alvo foi Derek Sullivan, a testemunha corrupta cujo falso testemunho selou seu destino. Everett sabia que expor Sullivan seria uma primeira vitória simbólica, e uma mensagem para os outros. Ele rastreou o homem até um pequeno apartamento no centro da cidade, monitorando seus hábitos dia e noite. Rapidamente descobriu que Sullivan tinha contatos com policiais e advogados cúmplices, todos prontos para protegê-lo. Mas Everett tinha um plano. Certa noite, ele invadiu o apartamento de Sullivan, usando técnicas de infiltração que aprenderá durante seus anos trabalhando com segurança da computação. A tensão era palpável, cada passo ecoando no piso de madeira. Quando encontrou Sullivan dormindo, Everett deixou uma carta em seu criado mudo. Você sabe o que fez. Mostre-me que tem coragem para dizer a verdade. Caso contrário, você desaparecerá. O medo tomou conta. No dia seguinte, Sullivan já tremia no escritório do promotor Callahan, e as primeiras rachaduras começavam a aparecer na rede corrupta. Everett sabia que precisava agir rápido, antes que seus inimigos pudessem se reagrupar. Entretanto, ele começou a invadir o sistema de computadores da promotoria, recuperando arquivos confidenciais, comprometendo comunicações e obtendo provas de corrupção generalizada. Cada arquivo descoberto era uma vitória silenciosa, mas ele sabia que não seria suficiente para limpar seu nome. Ele precisava expor essas provas, mas estrategicamente, para que ninguém pudesse ligá-lo imediatamente a elas. Uma semana depois, Everett fez sua jogada mais audaciosa. Em uma reunião privada organizada por Callahan e Ainsley em um luxuoso hotel de Charleston, Everett, escondido nas sombras, usou um pequeno dispositivo para projetar nas telas da sala todas as evidências de corrupção e depoimentos falsificados. Os rostos dos responsáveis congelaram em espanto e raiva. Os outros convidados, chocados, não conseguiam acreditar no que viam. Provas irrefutáveis de que o homem que haviam condenado injustamente era inocente. O pânico se instaurou na sala. Os cúmplices discutiram, alguns tentaram destruir provas, outros fugiram. Everett, escondido atrás de uma cortina, observava a cena com uma mistura de satisfação e cautela. Ele sabia que aquela ação marcava o começo do fim para seus inimigos, mas também que colocava sua própria vida em maior perigo do que nunca. Naquela noite, enquanto se afastava na chuva, Everett sentiu uma estranha sensação, uma mistura de vitória e pura adrenalina. O caminho para a justiça ainda era longo, mas ele havia superado o primeiro obstáculo. Seu nome ainda não estava completamente limpo, mas ele havia semeado o pânico na rede corrupta. O medo que sentirá na cadeira elétrica fora substituído por uma força fria e implacável. Everett Johnson não era mais um homem perseguido pela lei. Ele se tornará um predador nas sombras, um mestre da vingança. Ao desaparecer na noite, um pensamento ecoou em sua mente. Isto é apenas o começo. Em breve toda Charleston saberá a verdade, e aqueles que me condenaram pagarão. Everett Johnson passou semanas nas sombras, reunindo provas, monitorando seus inimigos e planejando seu golpe final. Cada movimento era calculado, cada contato cuidadosamente escolhido. Charleston ainda desconhecia que um homem que acreditavam estar morto, condenado, era agora o mestre silencioso do jogo. Seu objetivo final era claro. Andrew Callahan e Margaret Ainsley tinham que pagar por seus crimes, e seu nome tinha que ser limpo publicamente. Mas ele não queria vingança cega. Everett queria que todos vissem a injustiça que ele havia sofrido e que nenhum funcionário corrupto pudesse se esconder. Graças a Samuel Whitaker e as informações obtidas através dos arquivos hackeados, Everett conseguiu organizar uma falsa conferência de imprensa. Todos os veículos de comunicação de Charleston foram convidados sob o pretexto de um anúncio sobre a segurança do tribunal. As câmeras estavam prontas, os repórteres ansiosos, e Callahan e Ainsley, ingenuamente, pensaram que iriam apresentar um novo plano de reforma para o Estado. No momento em que os dois homens corruptos subiram ao palco, Everett exibiu todas as provas nos telões: e-mails falsificados, contratos fraudados, depoimentos falsos, contas bancárias secretas e mensagens incriminatórias. A plateia ficou atônita. O promotor e o juiz estavam encurralados diante de centenas de olhares e câmeras. Não havia mais como negar.
Senhoras e senhores, disse Everett, sua voz calma, porém firme, ecoando pela sala. Este homem e esta mulher tentaram me fazer desaparecer por causa de suas ambições e preconceitos. Sobrevivi à injustiça e hoje vocês verão a verdade. Callahan empalideceu, Ainsley tremeu. Repórteres anotavam freneticamente, câmeras filmavam cada expressão de pânico. Everett continuou. Meu nome é Everett Johnson, e eu jamais cometi o crime pelo qual fui condenado à morte. Hoje, graças à perseverança e à verdade, a justiça finalmente foi feita. As autoridades foram obrigadas a intervir imediatamente. Callahan e Ainsley foram presos por suborno, adulteração de provas e por colocar em risco a vida de outras pessoas. Derek Sullivan, a testemunha cúmplice, também foi confrontado pela imprensa e forçado a confessar seu papel no complô. Toda a cidade testemunhou a dimensão da conspiração. Para Everett, aquele momento foi uma mistura de alívio e catarse. Ele havia desafiado a cadeira elétrica, sobrevivido à morte e transformado seu medo em força. Cada momento passado nas sombras o levará a essa vitória. Sua liberdade não era mais mera sobrevivência. Era um renascimento, a prova de que mesmo diante da mais cruel injustiça, a verdade sempre prevalece. Alguns dias depois, Everett retornou ao seu modesto apartamento, mas não era mais o mesmo homem. Ele havia mudado. O medo dera lugar à sabedoria, a raiva à determinação e a dor à resiliência. Charleston agora o via não apenas como um sobrevivente, mas como um símbolo de esperança para todos aqueles que haviam sido vítimas da injustiça. Enquanto olhava para a cidade pela janela, Everett murmurou para si mesmo. Eles queriam me enterrar, mas esqueceram que sou como fogo. Não podem me apagar. E pela primeira vez em meses ele sorriu de verdade, sabendo que a justiça não só havia sido feita, como havia sido conquistada com coragem, inteligência e a vontade de sobreviver. Everett Johnson havia desafiado a morte, e a morte havia perdido.